Bem-vindo ao canal onde tudo é revelado. Hoje, vamos explorar um dos maiores mistérios do nosso planeta. Prepare-se, porque o que você vai ouvir vai desafiar a sua lógica. No coração do deserto da Califórnia, num lugar conhecido como Racetrack Playa, algo incrível acontece. Pedras, algumas pesando centenas de quilos, movem-se sozinhas. Sim, você ouviu bem. Elas deslizam pelo chão seco, deixando para trás trilhas longas e perfeitas. O mais estranho? Ninguém jamais as viu em movimento, mas as marcas estão lá como cicatrizes na face da terra. O lugar é desolado, um leito de lago seco, plano e rachado, que se estende por quilômetros. O chão é duro, não há vento forte, não há água, aparentemente não há vida. E mesmo assim as rochas dançam quando ninguém está olhando. Desde os anos 40, cientistas tentam decifrar este enigma. Cada vez que uma teoria parece fazer sentido, o deserto apresenta uma nova peça, um novo mistério. Inicialmente, a culpa foi atribuída ao vento. Mas como uma brisa morna poderia empurrar uma rocha do tamanho de um pneu de trator? A hipótese foi descartada. Depois pensaram no gelo noturno. Durante o inverno, a umidade poderia congelar ao redor das pedras, criando uma superfície escorregadia. O vento então as empurraria. Essa parecia uma boa explicação, mas aí as pedras se moveram em pleno verão, sob um calor escaldante, e a teoria do gelo derreteu junto com a esperança de uma resposta fácil. Pesquisadores, frustrados, decidiram apelar para a tecnologia. Instalaram câmeras de alta resolução, GPS nas rochas, sensores por toda a planície. Eles gravaram dia e noite durante meses a fio, mas o mistério parecia zombar deles. As lentes das câmeras embaçavam sem explicação. As baterias se esgotavam misteriosamente, e da noite para o dia, novas trilhas surgiam. O deserto parecia ter vontade própria. As trilhas eram fascinantes, algumas em linhas retas perfeitas, outras em zigue-zagues complexos, e havia até pedras que pareciam mudar de direção para evitar colidir umas com as outras, como se tivessem consciência. Era uma coreografia invisível, um balé silencioso executado por gigantes de pedra. Cada novo padrão tornava o mistério ainda mais profundo. Então, numa madrugada gelada, finalmente, uma câmera capturou o impossível. Quando o sol nasceu, uma fina camada de gelo, transparente como vidro, cobria o chão. À medida que o calor do sol aumentava, o gelo começou a quebrar em grandes placas. E sob a pressão de uma brisa suave, essas placas de gelo, agindo como velas, empurraram as rochas. O movimento era lento, quase imperceptível. O som, um estalo sutil de gelo se partindo. O mundo científico comemorou. Mistério resolvido. Mas o deserto não havia terminado sua história. Meses depois, no auge do verão, sem gelo, sem vento forte, sem nenhuma razão aparente, novas trilhas apareceram. E desta vez, eram mais longas e complexas do que nunca. A hipótese do gelo, que parecia tão sólida, não explicava tudo. O mistério estava de volta, e mais forte do que antes. Foi aí que os pesquisadores notaram outro padrão, algo muito mais sutil. As pedras se moviam em intervalos regulares, quase como um relógio cósmico. Instrumentos de alta precisão detectaram uma vibração levíssima no solo, a cada 12 horas. Era como se a própria Terra estivesse respirando. Essa respiração geológica parecia dar o impulso inicial, mas como algumas pedras se moviam contra a inclinação do terreno, como subiam pequenas elevações, algo ainda não fazia sentido. Novos sensores, mais sensíveis, foram instalados, mergulhados nas profundezas do solo, e eles detectaram algo extraordinário. Pulsos magnéticos vindos das camadas mais profundas da crosta terrestre. E o mais chocante, esses pulsos aconteciam em perfeita sincronia com as fases da Lua. A mesma força que move os oceanos e cria as marés parecia estar agindo ali, no coração do deserto. A Racetrack Playa não era apenas um leito de lago seco. Era um ponto de ressonância, um lugar onde a dança gravitacional entre a Terra e a Lua se manifestava de forma visível. A ideia de que o fenômeno era puramente físico, ligado apenas ao clima, começou a perder força.
Os dados apontavam para algo maior, uma conexão entre o solo, o planeta e o cosmos. E a descoberta mais surpreendente ainda estava por vir. Padrões de movimento semelhantes foram observados em outros desertos remotos, na Austrália e no Saara. 3 pontos distintos do globo, agindo de forma sincronizada, como se estivessem conectados por uma rede invisível. Um geólogo chamado Anderson propôs um nome para isso: ressonância térmica geofásica. Um termo complexo para uma ideia simples e ao mesmo tempo revolucionária. O solo do nosso planeta poderia estar, de certa forma, vivo, sensível ao calor, ao magnetismo e às forças cósmicas. As pedras não seriam um mistério, mas sim os marcadores, as canetas com as quais o próprio planeta escreve seus segredos. As vibrações detectadas se repetiam com uma exatidão matemática impressionante. Cada intervalo durava 27 minutos. Coincidentemente, a rotação da Lua em relação às estrelas distantes leva cerca de 27 dias. Seria um eco do cosmos refletido na Terra? As pedras pareciam obedecer a um comando distante, um ritmo universal que guia as marés, a migração dos pássaros e talvez até os ciclos do nosso próprio corpo. Hoje, mesmo com toda a nossa tecnologia, o instante exato do movimento continua a nos escapar. O deserto parece guardar seu show para os momentos em que ninguém está olhando. Turistas ainda encontram novas trilhas, espirais perfeitas, formas geométricas que lembram símbolos antigos, mensagens escritas por um artista invisível. As pedras continuam lá, silenciosas e imóveis. O sol queima, o vento sopra e sob nossos pés o chão respira. À noite, sob a luz da lua, as trilhas brilham com os cristais de sal, como caminhos de estrelas no chão do deserto. E quem visita o lugar sente uma energia estranha, a sensação de estar sendo observado por algo muito maior e mais antigo. Anos se passaram e as pesquisas continuam. Cada resposta abre a porta para 10 novas perguntas. O fenômeno das pedras que andam se tornou um símbolo do limite do nosso conhecimento, a fronteira entre o que é natural e o que, por enquanto, é inexplicável. Talvez o maior segredo não esteja nas pedras, no gelo ou na ciência. Talvez o mistério esteja em nós mesmos, na nossa necessidade de entender tudo e no fascínio de perceber que o universo ainda tem muito a nos ensinar. Aqui neste canal, a nossa curiosidade é o combustível e o universo é o limite. Se você, como nós, é fascinado pelos enigmas do nosso mundo, deixe seu like e inscreva-se. Não perca a próxima peça deste incrível quebra-cabeça que chamamos de realidade. Obrigado por assistir e até a próxima.